O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr a mão sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje terei que ser um pouquinho mais resumido. Não sei se vocês vão ficar felizes ou tristes, já que eu terei que falar menos. O evangelho de hoje é um evangelho particular a São Paulo, a São Marcos. Nós não iremos encontrar este relato em um outro evangelista. Por quê? Porque ele apresenta uma cura em etapas. Nós não iremos encontrar isso em outros relatos de Jesus Cristo curando gradativamente alguém. E acredito que ele é de uma valia espiritual, ele é uma riqueza espiritual para nós. Então vamos fazer uma aplicação espiritual deste evangelho. Diz aqui que trouxeram a Jesus um cego e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Diz então que Jesus, ele pega o cego pela mão e sai do povoado. Interessante, Jesus, ele não realiza já de imediato ali o gesto taumatúrgico, o gesto de cura. Não, Jesus tira aquele cego, sai do povoado e vai apenas com os discípulos. Nós não sabemos aqui quanto tempo eles caminharam e o que eles conversaram, mas sabemos que Jesus saiu com o cego da multidão. Jesus queria um encontro mais íntimo, nós poderíamos dizer um encontro pessoal com aquele cego. Então é algo que deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque a maneira de Jesus agir com esses personagens bíblicos revela também a maneira de Jesus agir conosco. Então Jesus também, ele quer ter esse encontro pessoal conosco. Ele quer amorosa e pacientemente nos tomar pela mão e sair da agitação do mundo. A pergunta é se nós queremos dar a mão a nosso Senhor e sair da muvuca, e sair do agito, e dar ocasião para um encontro verdadeiramente fecundo, profícuo de nosso Senhor. Pois bem, ele pega o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele. Aqui é um gesto. Lembremos-nos que para o judeu, o que era a saliva, para nós é um gesto meio anti-higiênico, né? A gente ouve isso com uma certa... Mas para o judeu a saliva é o ar em estado líquido.
é o espírito em estado líquido, já que o hálito, pneuma, é o espírito, é vida. Quando uma pessoa morre, já não existe mais ar nela, ela não tem mais a pneuma. Pois bem, então Jesus, né, se utiliza aqui desse gesto sacramental, digamos, de um sacramental, para realizar a cura. Jesus então cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? E ele responde: eu estou vendo os homens, eles se parecem com árvores que andam. Isto é, a cura não tinha ainda se realizado, ela tinha sido imperfeita, isto é, incompleta. Mas a pergunta aqui é: por que esta cura foi incompleta? Este homem, este cego, ele necessitava de um outro toque de nosso Senhor, mas não por impotência de nosso Senhor, porque nosso Senhor não foi forte, poderoso o suficiente para curar de uma vez, para curar em um só momento, e nem porque a doença era muito forte, era muito cruel, de modo que foi um empecilho para nosso Senhor, mas porque de alguma maneira a fé deste homem, deste cego, era nebulosa, não era uma fé firme, uma fé clara, que possibilitava um encontro com o nosso Senhor. Então, vamos usar aqui um termo, por culpa do cego, aquela cura não tinha se realizado perfeitamente, da mesma maneira que, por culpa nossa, não somos santos. Isto é, imagine aqui, acredito, né, vou chutar, mas acredito que todos os que estão aqui nesta igreja, pelo menos, já comungaram uma vez na vida. Não sei se haja alguém aqui que não tenha feito ainda a sua primeira comunhão, que nunca tenha comungado uma vez na vida. Pois bem, então tenho certeza que se você pelo menos já recebeu Jesus adequadamente uma vez na vida, você já deveria ser santo, porque uma comunhão já é suficiente para nos fazer santos por toda a vida neste mundo e nos preparar para o céu. Porque quando nós recebemos a comunhão, nós recebemos Deus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Ora, se ainda não somos santos, não é por culpa de nosso Senhor, que foi seguro, que foi cainha, né? Como se diz aqui, né? Que foi mão de vaca, que não foi generoso em nos conceder as suas graças, porque o Senhor é generoso em nos conceder o seu amor. Recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, recebemos a confirmação deste Espírito com uma potência ainda maior no dia da nossa confirmação. Recebemos este mesmo Espírito quando pecamos e nos confessamos, recebemos este mesmo Espírito, e recebemos o Espírito Santo, recebemos a Trindade quando recebemos a Eucaristia. Pois bem, mas diz então que o cego responde: olha, eu não estou vendo muito bem não, eu estou vendo os homens como árvore. E diz aqui que nosso Senhor, bondosa e pacientemente, impõe novamente as mãos. Meus irmãos, nós vendo Jesus que impõe novamente as mãos sobre este cego, nós devemos nos ver neste cego, em que o Senhor bondosa e pacientemente impõe tantas vezes as suas mãos sobre nós, fazendo-nos recomeçar. Quando eu preparava agora esta homilia, me
me veio ao coração o Salmo 137, o versículo 8, que diz assim: completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. É muito bonito. Eu frequentemente que rezo esse Salmo 137 e me deparo com este versículo 8, ele me toca o coração, porque eu já rezei várias vezes, isto é, assumindo verdadeiramente este versículo e falando com Deus a partir dele. Completai em mim a obra começada. Se nós estamos aqui, meus santos, na igreja, uma obra começou. Se você crê em Jesus, uma obra começou. Se em algum momento na sua vida já brotou o desejo de abandonar o mundo radicalmente, ou pelo menos, digo ainda, se em algum momento na sua vida já brotou o desejo de abandonar algo do mundo, a obra de Deus já começou. E se em algum momento no seu coração já brotou um desejo de santidade, de amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, a obra de Deus já começou, porque você, por você mesmo, é incapaz de isso desejar. Se você, imagine, já sentiu vontade de perder tudo por Cristo, de morrer por Ele, isso é ação da graça de Deus. Se você já desejou ou tem desejado, estou aqui dizendo já desejou, para colocar uma situação bem extrema, para dizer que se isso já aconteceu uma vez na sua vida, a obra de Deus já começou, de modo que você pode rezar este versículo sálmico: completar em mim a obra começada. Se você é batizado, você já pode rezar: completar em mim a obra começada. Ó Senhor, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Nós somos a obra de Deus, e Deus, Ele quer completar esta obra, como quis completar a obra começada na vida do cego. O cego então diz: olha, Senhor, eu não estou vendo direito, eu estou vendo confusamente, eu estou vendo os homens como árvores que andam. E Jesus então impõe novamente as mãos sobre ele, e ele enxerga perfeitamente. Meu santinho, eu repito, este cego é a figura de cada um de nós. Nós precisamos então, hoje e sempre, hoje, amanhã, depois e sempre, pedir a Deus que misericordiosamente Ele não se canse de nós. Ele não se cansa. Quem ama não se cansa, e Ele nos ama. Então, meu Deus, por misericórdia, estende-me novamente a mão, porque eu me afundo nessas águas nas quais eu mergulhei por culpa própria, nessa lama em que eu me joguei por culpa própria. Senhor, misericordiosamente, impõe novamente as tuas mãos sobre mim, e concedei-me novamente uma luz nova, para que eu veja como tu és bom, para que eu veja que a tua vontade é justa, que os teus caminhos são verdadeiros, porque muitas vezes nós somos cegos para muitas realidades espirituais, isto é, nós enxergamos confusamente, nós não vemos a vontade de Deus como deveríamos vê-la. Um outro versículo sálmico que eu gosto muito, eu já falei aqui, é aquele: abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerram vossa lei. Abri meus olhos, Senhor, para que eu veja que o Senhor é o que existe de melhor. Abri meus olhos, Senhor, para que eu veja que o pecado é mau, que o pecado é feio, que o pecado é desgraça,
que o diabo, ele não tem nada de bom para me oferecer, que eu diga como a oração de São Bento: ipsa venena bibas, bebe tu mesmo do teu veneno. Eu não quero o que tu me ofereces, porque o que tu me ofereces é mal. Eu quero o que Deus me oferece, porque o que Deus me oferece é bom, é vida, é verdadeiro. Então nós precisamos a cada dia rezar. Se você puder, depois copie este versículo aqui, ou este que eu acabei de falar: abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Ou este aqui, Salmo 137, a tradução que eu estou usando é a tradução da liturgia das horas. Salmo 137, versículo 8: completai em minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Pois bem, como eu falava então nós somos a figura deste cego que suplica a Jesus, e Jesus misericordiosamente lhe impõe novamente as mãos. Mas Jesus diz a ele que final, Marcos capítulo 8, versículo 23, não entres no povoado. Isto é, não volte para a vida de antigamente, porque senão a obra que em ti realizei será perdida. Se nós quisermos, meus santos, ficar brincando de estou no céu, estou no inferno, estou com Deus, estou com o diabo, estou na graça, estou no pecado, vai acabar acontecendo que a morte chegará no momento e que talvez você esteja com o diabo, com o pecado, na morte e não na vida, não com Deus, não na graça. Não brinquemos de nos perder, não fiquemos retornando para a vida de antigamente. Peçamos a Deus a força de um rompimento verdadeiro com a vida de antigamente, com os hábitos de antigamente. E os hábitos de antigamente não precisam ser necessariamente escabrosamente pecaminosos, podem ser hábitos de preguiça, hábitos de frivolidades, isto é, uma vida frívola, uma vida frígida, fria, uma vida superficial, uma vida de amizade com pequenos pecados, com pecadinhos, e que vão tornando a sua alma morna, que vão tornando o seu coração gélido, que vão tornando a sua vida insensível à graça de Deus. A primeira leitura de hoje, retirada de São Tiago, nos mostra pecados da comunidade cristã. São Tiago está falando para uma comunidade cristã católica, e ele diz o quê? Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Isto é, a pessoa que é loquaz demais, isto é, que fala demais, que fala pelos cotovelos, no sentido de quê? De falar de tudo e de todos. O fofoqueiro, a fofoqueira, o linguarudo, a linguaruda. É sobre isso que São Tiago está falando. Ora, aqui não é um pecado escabrosamente terrível, mas isso vai minando a sua vida espiritual e tornando a sua alma cada vez mais insensível. Aquela pessoa que é irritadiça, que é grosseira, que com facilidade dá patada nos outros, que é grosseiro, mal educado em casa. Exatamente a respeito disso que São Tiago está falando e advertindo. Por quê? Porque isso vai minando a nossa fé. E continua São Tiago: porque a cólera do homem, a ira do homem, não é capaz de realizar a justiça de Deus. Então são pequenas realidades que precisam ser trabalhadas na nossa vida. E aí ele vai aqui no versículo 22:
sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Isto é, você ouve a palavra, você até acha interessante aquela palavra que você está ouvindo, mas você não se debruça sobre ela, você não reza aquela palavra, você não medita aquela palavra, consequentemente você não vai praticar aquela palavra, porque você vai se esquecer daquela palavra. Você vive na muvuca, você vive no agito, você não tem tempo de parar para se encontrar com Deus. Então é claro que você não vai ser praticante da palavra, porque você não vai ter tempo, você culposamente não terá tempo de se debruçar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus precisa ser meditada, ruminada, degustada, para que possa ser contemplada e vivida. Então precisamos ter este tempo para dedicar à palavra de Deus. No versículo 26, São Tiago vai trazer mais uma outra realidade. Você pode depois fazer toda a leitura. Estou pegando apenas aqui alguns versículos para falar que se você não tiver cuidado com essas realidades, você vai entrar novamente no povoado. Isto é, você vai voltar novamente para os hábitos antigos e a obra começada vai ser destruída. Você não permitirá que Deus complete a obra começada. No versículo 26, então São Tiago diz: se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião é vã. Percebe? É uma palavra firme. Ele está falando aqui dos fofoqueiros, das fofoqueiras, das pessoas maldosas. Sabe aquela pessoa que na família sempre tem um comentário azedo, amargo, venenoso, um veneninho, mas é veneno. Aquela pessoa que não segura a língua, que sempre tem uma objeção a fazer. Ora, uma pessoa dessa, diz São Tiago, a religião dela é perdida, é uma mentira, é vã. Que Deus, meus santos, que quer nos conceder esta graça, que Deus generosamente recomece a obra começada e que nós, fortificados pela graça de Deus, nos deixemos trabalhar pelo seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.